Hoje eu quero falar para você sobre quanto tempo você deve considerar para produzir, desenvolver e receber a papelaria do seu casamento sem você ter nenhum atraso nem nenhum imprevisto. Eu sou a Bia da Dona Meli, aqui a gente trabalha com convite, identidade visual e papelaria completamente exclusivas e vou te falar um pouquinho para você desenvolver esse cronograma do seu dia sem você ter nenhum imprevisto e nenhum susto. Bom, gente, existem duas formas, de você pensar a papelaria do seu dia sem você ter nenhum imprevisto, nenhum susto aí no meio do caminho. O primeiro é se você já tiver o seu projeto criativo pronto, e o segundo é se você não tiver, se você fez o convite com template, aí você não tem um projeto de identidade visual desenvolvido para você, tá bom? No primeiro caso, se você já tem um projeto criativo, se você já tem os elementos florais ou aquarelas, ou elementos monograma, tipografia mesmo do seu casamento, fica mais fácil, tá bom? Então, se você já tiver esse projeto criativo, a gente costuma indicar que você comece a contratar, adicionar para o seu contrato, se você já tiver o contrato, ou contratar a sua papelaria do dia com pelo menos 3 meses de antecedência do seu casamento. Por quê? Pode ser que você queira fazer chinelo, pode ser que você queira fazer algum item de presente, de gift, necessaire ou vela, alguma coisa que realmente leva mais tempo, tá? Então, nesse caso, o ideal são 3 meses de antecedência, para que o seu fornecedor escolhido consiga incluir esse projeto na grade de produção, no cronograma, e que ele consiga ter tempo de desenvolver, pegar o seu layout que você já tem e desenvolver essas peças específicas e produzir com calma. É muito importante lembrar que esse é o prazo que a gente indica. Com menos prazo não significa que você não vai conseguir contratar, que você não vai conseguir ter os itens do dia, tá? Significa que em alguns casos, com alguns fornecedores, você pode não ter mais agenda, você pode precisar pagar um preço um pouco mais caro por conta de agenda mesmo. Você pode não conseguir alguns itens. Então, por exemplo, a Havaiana vai demorar muito mais tempo do que 1 mês e meio, 2 meses para conseguir incluir na grade de produção. Então, ele não vai conseguir te atender nas Havaianas, entendeu? Então, existem alguns casos que, dependendo do material, dependendo da produção mesmo e da agenda do seu fornecedor, com menos de 3 meses ele não consiga te atender. Porque contando nesses 3 meses, você tem que pensar que ele vai pegar o layout que você já tem pronto, para conseguir fazer o layout dessas peças. Então, não é porque você já tem a identidade visual que essa identidade visual vai ser só colada nos itens do dia. Por exemplo, ele vai pegar os elementos e vai só colar nas Havaianas da forma que eles estão. Não. Cada layout leva um processo. Então, por exemplo, uma estampa de chinelo é um processo, já um menu bar é outro processo que depende do texto do menu, Então, tem alguns itens de papelaria do dia que realmente o processo é mais longo e tem outros que são mais curtos. Então, o indicado é que você contrate com 3 meses pelo menos de antecedência. Também não significa que você não possa já adicionar num contrato inicial, se você fechar com 1 ano, 6 meses de antecedência do casamento, tá? É legal que você já tem ideia do que você vai querer, você já sabe mais ou menos o que você vai querer, já inclui, porque aquilo já fica no radar do seu fornecedor. Você não corre risco de ter que fazer as coisas muito em cima da hora, de receber a coisa com atraso. E lembrando que a gente indica, que a papelaria do dia, chinelos, tudo que for ser usado no dia, seja entregue de 7 a 10 dias antes do seu casamento, para que fique bem fresquinho no dia do seu casamento. Porque imagina, você entrega os menus, coisas de papelaria com 1 ano de antecedência, 6 meses de antecedência, até 3 meses de antecedência. Vai ficar esse papel ali muito tempo até o dia do casamento. Então pode ficar no sol e no frio e aí ele vai ficar envergado, pode ficar amarelado, pode você colocar num lugar errado que ele vai ficar úmido. Então a gente realmente indica que você receba com 7 a 10 dias de antecedência para o casamento, e para isso contrate com 3 meses de antecedência. Lembrando que esse é o caso para quem já tem uma identidade visual desenvolvida, tá bom? Já sabe, se você estiver gostando do vídeo, deixa aqui o seu like, comenta aqui o que você tá achando, quais outros vídeos você quer ver por aqui, e não deixa de se inscrever no canal para você acompanhar todas as novidades que a gente está trazendo para você. Bom, gente, o segundo ponto seria se você não tivesse uma identidade ainda desenvolvida. Por exemplo, comprei um template na internet, eu mesma desenvolvi no modelo pronto, bem básico, o meu convite, meu save the date, e eu não tenho uma identidade. Por exemplo, não tenho as flores que eu usei no convite, não tenho um monograma, não tenho a tipografia, eu não tenho um projeto, de identidade visual desenvolvido. Nesse caso, seu fornecedor escolhido vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Se ele for um fornecedor que já tem modelos prontos de estampas e itens do dia, fica um pouco mais fácil, porque você vai escolher o modelo dele e ele vai precisar daqueles 3 meses que eu falei no outro caso para desenvolver, é o prazo ideal. Agora, se ele for desenvolver
uma identidade visual exclusiva, como por exemplo, isso já aconteceu aqui algumas vezes, os noivos já tinham convite, né? Eles já tinham feito save the date e não tinham um projeto. Então eles contrataram um projeto com a gente pra gente desenvolver esse projeto para tudo do dia. Então, nesse caso, o seu fornecedor vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Então você pode considerar 4 a 5 meses de antecedência, tá? Do seu casamento, para que nesses 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses a mais, né? Que eu tô contando dos 3 meses, ele consiga trocar ideias com você, desenvolver o projeto, aprovar o projeto, para aí sim entrar na fase de aprovação dos layouts dos itens do dia e encaixar na grade de produção dele, tá? Atualmente, gente, é muito importante falar, agora em 2022, né, que os prazos, eles estão mais esticados. Tem muitos fornecedores no mercado que já não tem mais agenda para 2022, né, por conta de todas as remarcações que a gente viu ao longo de 2020, 2021 e casais que efetivamente casariam em 2022 mesmo. Então, a agenda de 2022 está sendo 3 anos em um. Então, tem alguns fornecedores que realmente não tem mais agenda, tá muito mais corrido. Então, esse prazo é muito importante para que você consiga garantir espaço na agenda e para que você consiga fazer um projeto sem que ele fique, você tenha que pagar taxa de urgência, fique mais caro, tá? Então, esses prazos são prazos ideais que eu acredito que vão atender aí 99% dos fornecedores de papelaria do dia, chinelos e presentes pro dia do seu casamento. Fica sempre de olho, tá? Se o que você vai contratar pro dia é uma coisa muito específica, uma louça pintada, ou então uma necessaire muito específica, alguma coisa muito específica bordada, tá? Porque em alguns casos, esses 3 meses e 4 ou 5 meses que eu tô mencionando, podem ser um pouco mais compridos, tá? Tanto por conta de a agenda realmente já estar lotada, tem alguns fornecedores que a agenda para 6 meses ali na frente já tá cheia, quanto para se for um item muito específico, muito artesanal, tá bom? Então, esses são os prazos que a gente costuma indicar que funcionam para itens meio que padrões de papelaria do dia, mas é sempre bom você perguntar com antecedência, mesmo que você não vá contratar naquele momento, pergunta com antecedência para o fornecedor se ele tem agenda, quando que você deve contratar. Vestido de daminha é uma coisa, por exemplo, que leva muito tempo, então pode ser que você realmente tenha que contratar com uns 6 meses de antecedência, se ele for um vestido específico, estampado, você tem que passar as medidas. Então, nesses casos, é importante que, além de considerar esses prazos que eu tô dando de dica pra vocês também conversem com o fornecedor que vocês estão de olho, por mais que vocês não vão fechar naquele momento, perguntem sobre a agenda, quando que é o ideal, e aí você já vai também tendo uma noção de orçamento e de planejamento. Lembrando que para todo o planejamento do casamento, né, a gente tem o My Dream Planner, que foi um planner que a gente desenvolveu, que você tem como planejar de 18 meses antes da sua data até o dia do casamento, tudo que você não pode esquecer para levar no seu making off. Então, se você quiser ver um pouquinho mais do My Dream Planner, aqui na descrição do vídeo você consegue acesso ao nosso site e a página para você ver um pouquinho mais e deixar esse planner te acompanhar aí ao longo desse planejamento maravilhoso do casamento de vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Esses são pontos muito importantes, tá? Que é prazo para você se ligar, para você não ter nenhum susto no meio do caminho, não conseguir fechar alguma coisa, receber algum item com atraso, tá bom? Para você ficar ciente aí e não perder a possibilidade de fazer itens lindos para papelaria do seu dia e para os itens kit toalete, presentes do dia do seu casamento, tá bom? Na descrição do vídeo você tem acesso a todos os nossos links, nossas redes sociais, nossos contatos. Não deixe de deixar um comentário aqui falando o que você achou do vídeo, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!